Olá a você que me ouve. Espero que esteja bem. Somos alunos da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, na cidade de Diamantina, Minas Gerais, e integrantes do programa de residência pedagógica na disciplina de Geografia. Hoje, dando sequência ao PET do segundo bimestre, chegamos ao capítulo 3, que tem como tema Biodiversidade em ambientes tropicais. Vamos compreender do que se trata? A biodiversidade pode ser definida de maneira resumida como a riqueza ou variedade de espécies de um ecossistema. Esse conceito relaciona-se com o número de espécies de um local, mas também com a variação entre os organismos da mesma espécie e a sua abundância. Atualmente, ouvimos falar muito sobre biodiversidade, principalmente da sua perda. Com o aumento das cidades e a atividade humana, muitos ambientes têm sido destruídos e as mudanças climáticas se tornaram uma realidade cada vez mais inevitável. Com isso, temos uma redução da biodiversidade, que desencadeia prejuízo para o meio ambiente e até mesmo para a economia. Quando falamos em biodiversidade, devemos ter em mente, devemos entender que ela existe em todos os locais do globo. Em algumas regiões do planeta, temos uma maior diversidade, sendo esse o caso das florestas tropicais ou dos ambientes entre os trópicos, que é o nosso tema de hoje. E outras regiões de deserto, por exemplo, essa biodiversidade ela é reduzida, mas ela ainda existe. A região dos trópicos cobre 40% do planeta e abrigam mais de 3/4 de toda a espécie de animais e plantas. Como podemos ver na imagem que está na tela, essa região ela concentra uma grande riqueza, que chamamos aqui de riqueza tropical. 75% das plantas de todo o planeta estão nessa região, assim como 79% das formigas, 83% dos anfíbios, 77% dos mamíferos terrestres, 66% dos peixes de água salgada, 81% dos peixes de água doce e 91% das aves. Então, nós podemos ver que essa região ela abriga uma porcentagem muito grande de todas as espécies do globo. Segundo a WWF, que é um órgão mundial que trabalha no combate à degradação do meio ambiente, os especialistas dizem que o Brasil, o nosso país, ele concentra e ele é considerado o país da megadiversidade, porque aproximadamente 20% das espécies conhecidas no mundo estão aqui. Quais são essas principais ameaças à biodiversidade do planeta e também aqui na região dos trópicos e no Brasil? Bom, a ação do homem impacta negativamente e é a maior, que nós temos entre os outros seres vivos, provocando, por exemplo, extinções em massa e também perda de hábitat, que são os locais onde os seres vivos têm a sua casa, têm o seu habitat, Dentre as principais ameaças atuais à biodiversidade, nós podemos citar algumas, como a poluição, que altera muito, a natureza, a expansão urbana, o crescimento das grandes cidades, que tem que tirar muito da vegetação nativa para que as cidades cresçam, a expansão da agricultura e da pecuária, quando você perde o seu bioma nativo para plantar e também para criar gado. O consumismo, que a cada ano cresce mais porque precisa explorar mais os recursos naturais para poder produzir mais produtos para ser consumido. A introdução de espécies exóticas também é muito importante porque isso ameaça a biodiversidade, uma vez que se você pega uma que não é nativa, introduz ela em um outro ambiente, desequilibra totalmente a biodiversidade, e assim também como as mudanças climáticas, que tem sido a principal discussão que temos hoje. Então, qual que é a importância da preservação da biodiversidade? Por que nós temos que preservar essa biodiversidade? Porque todas as espécies do mundo são importantes e garantem o equilíbrio dos ecossistemas. Uma espécie completamente extinta de um local causa grandes impactos nesse ecossistema.
uma vez que essas espécies elas interagem entre si e também com o ambiente em que vivem. O impacto mais conhecido, sem dúvidas, ocorre na cadeia alimentar daquele local. Imagine comigo aqui, faça esse exercício. Imagina que um herbívoro, ele é extinto. Herbívoro é uma espécie que se alimenta de plantas. Então, essa ação ela tem um impacto diferente na população das plantas, que servem de alimento para esse animal, bem como nos organismos carnívoros que dele se alimentam. Então, se eu tiro uma espécie que se alimenta das plantas, as plantas sofrem um impacto muito grande, porque ela vai crescer de forma desordenada e não vai ter nenhum animal para poder consumi-la. Assim como o carnívoro, ele vai ser impactado uma vez que ele não vai ter o animal que é a sua refeição, né, dentro da cadeia alimentar. Então, quando eu tiro uma espécie dentro de uma biodiversidade, dentro de um ecossistema, eu desequilibro totalmente esse equilíbrio que tem na natureza. Além da importância ambiental da biodiversidade que nós temos compartilhado aqui, tem também a importância econômica. Como sabemos, animais, plantas e vários micro-organismos são utilizados na fabricação de alimentos, cosméticos e até mesmo de medicamentos. Por causa disso, por causa dessa conscientização de poder conservar a biodiversidade, surgiu o Dia Internacional da Biodiversidade, que é comemorado no dia 22 de maio, e foi uma data instituída pela ONU, Organização das Nações Unidas. Todos os anos, um tema é escolhido a fim de conscientizar a população em geral a respeito da necessidade de proteger a diversidade de vida do nosso planeta. E no dia 22 de maio, isso é levado à mídia e é comemorado. A data também é um momento para que possamos refletir sobre as nossas ações diárias e como podemos impactar negativamente as outras espécies. Então, é nossa responsabilidade poder cuidar da biodiversidade que está ao nosso redor. Principalmente o Brasil, que abriga 20% das espécies de todo o planeta, apenas aqui no nosso território. Bom, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha entendido um pouco sobre a grande biodiversidade que há nos trópicos. Caso ficou alguma dúvida, deixe seu comentário abaixo ou nos envie mensagens nos grupos de WhatsApp. Estamos à disposição para esclarecê-las.